Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre a convocação do pastor Silas Malafaia a um jejum com o presidente Bolsonaro. O jejum é bíblico e jejuar com as autoridades é maravilhoso. Porém, existe uma advertência do profeta Isaías, que diz o seguinte: Isaías 58, 3 diz o seguinte, dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai do vosso próprio interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, meus amados, o profeta Isaías está falando uma profecia que o próprio Deus estava falando a ele, ao povo de Israel, que estava jejuando. Mas eu questiono esse jejum do pastor Silas Malafaia com alguns pastores. Por que ele não fez isso com os demais presidentes? Afinal de contas, em Romanos 13, 1 diz: toda autoridade é constituída por Deus. E por que esses pastores, por que eles não têm nenhuma influência ao presidente Bolsonaro com suas palavras, com a sua insensibilidade? O profeta Isaías diz aí que o jejum que agrada a Deus é exatamente a sensibilidade àqueles que sofrem. Minha gente, há mais de 280 mil pessoas mortas no Brasil. Mais de 2.800 pessoas mortas por dia. Onde estão a sensibilidade? Onde estão vamos dizer assim, a sensibilidade com essas mortes? É verdade que o presidente tem feito algumas coisas importantes, mas esses pastores precisam aconselhar o presidente sobre a sua postura diante dessas pessoas que estão morrendo, diante de situações que ele precisa fazer e que são urgentes, porque não adianta esse jejum se pessoas estão morrendo, precisando de vacina, precisando de uma organização, do Ministério da Saúde organizado e outras coisas também, e principalmente a sensibilidade àqueles que morrem. Portanto, fica aqui minha palavra, e eu temo que esse jejum seja somente como uma desculpa política, porque o pastor Silas Malafaia apoia o presidente Bolsonaro, e não seja um jejum sincero, mas sim um jejum conforme o profeta Isaías, que Deus rejeitou. Porque o que agrada a Deus é a praticidade, é a sensibilidade, como diz o texto do profeta Isaías.